Olá! Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre integridade referencial, certo? Meu nome é Angélica e essa é a aula 8. Bom, o que tem a ver integridade referencial? Vimos nas aulas passadas o conceito de chave primária e chave estrangeira. Essa possibilidade de existir uma chave primária numa tabela mãe, digamos assim, e essa chave ser importada para a tabela filha, né? Então, é o que permite que as tabelas se comuniquem, é o que permite que a gente faça relacionamento entre essas tabelas. Mas, para que essa estratégia funcione de chave primária e chave estrangeira, é importante que existam algumas regras de restrição, algumas regras de integridade, para que o banco de dados continue todo organizado, todo certinho, caso você queira inserir ou deletar, tanto na tabela mãe quanto na tabela filha. Então, é importante a gente aprender isso agora sobre essas restrições de integridade. Imagine essa seguinte situação. Existe uma tabela inicial aqui, chamada unidade de armazenamento. Percebam que a coluna unidade é a chave primária, tá vendo? 1, quer dizer, quilo. 2, litro. 3, peça. 4, envelope. 5, pote de 500 gramas. 6, vidro de 500 gramas. Existe essa tabela 1 aqui. Há também essa tabela 2, olha só, existe fabricante, aqui é um campo-chave, né, fabricante, tá sublinhadinho, é uma chave primária. É fabricante, e aqui o nome do fabricante, 2, Coral. 4, CCPL. 1, União. 6, Tio João. 5, Galo. 3, Pilão. Então, imagine assim a situação com duas tabelas iniciais, digamos assim. E imagine essa tabela chamada estoque de alimentos, vamos supor que seja de supermercado, tá bom? Em que eu tenho o nome do alimento, a quantidade que está no meu estoque, a validade, venceu faz tempo, hein? O fabricante e a unidade. Percebam que aqui eu tenho duas chaves estrangeiras. A chave unidade é uma chave estrangeira onde a chave primária nasceu na tabela unidade de armazenamento e a chave fabricante, uma chave estrangeira também, onde a chave primária nasceu na tabela fornecedores. Então, aqui eu tenho duas chaves estrangeiras. Uma veio da unidade de armazenamento, outra veio da tabela fornecedores. E aí, algumas regras de inclusão, atualização ou deleção. Então, primeira regra, se eu quero mexer alguma coisa na chave primária ou na chave estrangeira, algumas coisas podem acontecer. Por exemplo, se eu quiser incluir uma linha na tabela que contém a chave estrangeira, então, se eu sou uma chave estrangeira e eu quero incluir uma nova linha, então essa minha inclusão tem que estar também na tabela onde eu nasci, na tabela onde está lá a chave primária. Então, por exemplo, vou mirar só nessas duas aqui, tá? Tabela unidades de armazenamento, tabela estoque de alimentos. Então, imagina a seguinte situação, é a ida e a volta, perceberam? Aqui, chave primária, virou chave, aqui é chave estrangeira, e logicamente tem que ter o mesmo valor. Se aqui eu sou então, eu sou chave primária, chave estrangeira na outra tabela, então eu tenho que ter o mesmo valor, não tem como ser diferente. Então, aqui quer dizer que a unidade vai ser quem? O quilo, o 2 vai ser quem? O litro, e aqui o 6 é o vidro de 500 gramas, certo? Suponhamos que então, o ensino é esse, certo? Só existe na tabela contém a chave estrangeira porque ela está lá na chave primária. Não tem como eu ter aqui o valor, por exemplo, 8, aqui na chave estrangeira, e esse 8 não existir na chave primária. Isso não tem como. Então, se eu existo na chave estrangeira, é porque eu nasci lá na chave primária. A chave estrangeira apenas importa, tá bom? Alteração. Se eu quiser alterar algum valor na chave estrangeira, então essa alteração também tem que acontecer na chave primária. Isso é mais raro de acontecer, tá? Alterar na chave estrangeira. Geralmente eu altero na chave primária. Então, imagina ainda essa situação aqui. Esse meu elo de ida e volta, ida e volta. Então, imagina aqui o 6, ó. Suponhamos que por algum motivo eu queira mudar de 6 para 8. Olha aqui, vamos ficar olhando aqui para a chave estrangeira, tá bom? 6 para 8. Aqui, ó. Se eu resolvi mudar de 6 para 8 aqui na chave estrangeira, esse 8 tem que vir também aqui para a chave primária. Isso aqui também deve mudar para 8. Isso é raro de acontecer, pessoal, a mudança ser na chave da tabela filha, digamos assim. Se houver alguma mudança, a mudança acontece onde essa chave nasceu, que é na tabela mãe, tá? Então, todo tipo de modificação, elas têm que continuar interrelacionadas. Não existe eu modificar uma chave estrangeira e ela ficar com outro valor na chave primária ou vice-versa. Isso não é possível. As chaves realmente elas têm que ser compatíveis, certo? Então, existem algumas restrições de inclusão.
Aqui tem um monte de texto, mas deixa eu explicar na prática que fica bem melhor. Olha a seguinte situação. Imagine que eu tenho aqui minhas duas tabelas. Tá aqui a tabela mãe, unidade de armazenamento. Tá aqui minha tabela filha. Tudo bem, certo? Eu tô aqui com 6 campos chaves, né? Era para estar sublinhado, hein, galera? Olha aí, Angélica. 6 campos chaves. Então, aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6. E suponhamos que eu quero inserir mais um item de armazenamento. A garrafa, por exemplo. Aí, eu querendo ser atrevida, eu vou e coloquei a garrafa como sendo o item 6. Eu vou conseguir fazer isso? Não. Por quê? Porque é um campo-chave, o item 6 já é chave primária de outro produto. Então, se eu quero inserir um novo produto com uma chave primária, logicamente essa chave não pode se repetir. Então, o sistema tem que dar erro. Opa, você não pode usar essa chave primária, porque a chave primária já pertence a outro produto, e eu tenho que mudar a minha garrafa para o valor 7, por exemplo, porque o valor 6 que eu queria, esse aí já existe, tá certo? Outra possibilidade, deleção. A deleção é muito interessante, gente. Muito texto aqui, vamos para o exemplo prático que melhora bem mais. Existem 3 tipos de deleção para manter a integridade referencial. Primeira deleção restrita. O que é deleção restrita? Imagine essa seguinte situação. Eu tenho unidade de armazenamento e estoque de alimentos, vou mirar nessa chave primária 2 aqui, e aqui ela é uma chave estrangeira de valor 2 também, certo? Suponhamos, gente, que eu queira deletar o litro. Eu quero deletar litro, eu não vendo mais litro de nada no meu supermercado, por exemplo. Então, eu quero deletar litro da chave primária. Como existe uma linha, uma tupla na tabela filha que depende dessa linha que quer ser deletada, isso vai ser uma deleção restrita, essa deleção não vai ser possível. O sistema vai dar erro e vai dizer, opa, não é possível deletar. Por quê? Porque existe uma tabela que possui uma chave estrangeira e essa chave estrangeira precisa de você, chave primária. Então, você, nesse momento, você não pode ser deletada. Então, primeiro tipo de deleção que é importantíssimo, deleção restrita. Se eu tenho dependentes, eu tenho chaves que dependem do meu valor, então, não é possível de deletar na chave da tabela mãe, tá? Não é possível, porque eu tenho alguém que depende dessa informação. Primeira deleção restrita. Segunda deleção, a deleção em cascata. Também é bem interessante. Olha só a situação. Quero deletar o mesmo produto, quero deletar o litro. Só que nesse momento, na hora que eu criei tudo, que eu criei minha tabela, que eu criei tudo, eu disse, olha, isso aqui vai ser uma deleção em cascata. Ou seja, na hora que eu quiser deletar meu litro, todo mundo que tem o valor 2 na tabela filha vai ser deletado também. Vai ser uma deleção em cascata. Eu sempre digo isso, é uma deleção em cascata. Deletou na mãe e vai deletando, vai a cascata caindo, né? Vai deletando todos os seus filhos e netos que venham após a criação da tabela mãe. Então, nesse caso, deletei o litro de leite, então vai deletar também na tabela filha, né? Deletei o litro de leite. Então, o litro de leite, ou seja, o campo 2, que era a chave primária, também sumiu aqui na tabela filha. Então, tem que ter muito cuidado. Quando você organiza uma tabela e diz que ela é uma chave em cascata, que vai ser uma deleção em cascata, vai acontecer isso, pessoal. Deleta a mãe e vai deletar todo mundo que depende dessa mãe. Certo? Então, percebam que o 2 foi deletado aqui da unidade de armazenamento e o 2 foi deletado também aqui em estoque de alimento, porque foi uma deleção em cascata. Acontecendo isso, a deleção em cascata, depois você reorganiza a tabela, para não ficar esse buraco aqui. A tabela é reorganizada de modo que não fique nenhuma linha em branco. Não existe linha em branco numa tabela de banco de dados. Não tem necessidade disso. Segundo tipo de deleção. E o terceiro tipo de deleção é a deleção set null. Também é bem interessante. A deleção set null, voltei para a minha tabela original, tá, gente? A gente tá mirando aqui nesse 2. Você deleta o seu item da tabela mãe, deletou, só que na tabela filha, ele fica com esse valor, ó, ele fica com o valor de null. Ele a deleção acontece na mãe, ou seja, não vai ter restrição, vai ter a deleção, certo? Não vai ser uma deleção em cascata, não vai deletar mãe e filho, mas aconteceu essa particularidade. Eu deletei da mãe e no filho, onde tinha o campo da chave estrangeira, ficou o valor null. É bem interessante, né, também. Então, esses são os 3 tipos de deleção e essas deleções e também a inserção garantem a integridade referencial entre as chaves primárias e as chaves estrangeiras, ok? Até a próxima aula. Tchau!